A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Eu gostaria de meditar com vocês em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Visão do reino de Cristo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos e grandes saraiva. Amados e queridos irmãos, a sétima trombeta, ela é tocada exatamente na metade da tribulação. No momento em que o anticristo ele fizer a aliança de Daniel 9:27, exatamente depois de 1260 dias, que são 3 anos e meio no calendário judaico, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos mais 2 anos, 3, né? 2 mais 1, 3, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. Então, no momento em que o anticristo ele fizer a aliança de paz, de Daniel 9, versículo 27, na metade da tribulação será tocada a sétima trombeta, que não tem nada a ver com a trombeta do arrebatamento. Os pós-tribulacionistas e alguns pré-tribulacionistas fazem a maior confusão com isso aí. Essa trombeta, ela é a trombeta de juízo, ela não tem nada a ver com a trombeta do arrebatamento, citada por Paulo em 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16. O que realmente esta sétima trombeta ela anuncia? A coisa está funcionando da seguinte forma: está na metade da tribulação, onde já foram abertos os 7 selos, as 7 trombetas. Então, o que é a sétima trombeta? A sétima trombeta, ela é uma introdução para os 3 anos e meio finais e o despejamento das 7 taças da ira de Deus. Então, a igreja de Jesus, ela estará no céu. Quando tocar a sétima trombeta, a igreja estará no céu. As pessoas fazem uma confusão com o livro do Apocalipse. A igreja, ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. E a sétima trombeta, ela é tocada no capítulo 11, versículo 15. Então aqui é a metade da tribulação. A prova é o versículo 16, meus amados. Nós temos que ler as escrituras e prestar atenção. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O que a sétima trombeta está anunciando? Ela está anunciando o seguinte: ela está anunciando os 3 anos e meio finais, ela está anunciando as 7 taças e a vitória iminente de Jesus. Embora esteja na metade da grande tribulação, a vitória é certa. Jesus volta e reina 1000 anos, é o que está dizendo. Os reinos do mundo vieram
a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então o que a sétima trombeta está anunciando? Ela está anunciando antecipadamente o retorno do Messias em Jerusalém. A sétima trombeta, ela está anunciando a parousia, a vitória certa. É isso que ela está dizendo. Ela não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. No versículo 16 aparece a igreja. Então a igreja está no céu quando é tocada a sétima trombeta. E os 24 anciões, está vendo? Os 24 anciões, eles representam a igreja. É só você estudar o capítulo 4 do Apocalipse. Os 24 anciões, eles representam a igreja arrebatada. Eles estão assentados em seus tronos, diante de Deus. Prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então a sétima trombeta, ela é tocada na presença da igreja arrebatada. Então ela não tem nada a ver com arrebatamento. Sétima trombeta, ela é tocada na metade da tribulação. E a igreja, ela é arrebatada no início da tribulação. Se isso fosse verdade, então o arrebatamento seria mesotribulacionista. O arrebatamento, ele não é mesotribulacionista, ele é pré-tribulacionista. Mas as pessoas fazem essa confusão com essa sétima trombeta, que é a trombeta de juízo. Essa trombeta, ela está anunciando os juízos das 7 taças, que são os 3 anos e meio finais da tribulação, que serão cruéis sobre os moradores da terra. Os 3 anos e meio finais da grande tribulação vão ser cruéis, meus irmãos. Então os 24 anciões que representam a igreja arrebatada, a sétima trombeta será tocada na presença da igreja arrebatada. Da mesma forma que o primeiro selo será aberto na presença da igreja arrebatada. A sétima trombeta, ela será tocada na presença da igreja arrebatada. Então ela não tem nada a ver com arrebatamento. Já aconteceu o arrebatamento quando for tocada a sétima trombeta. Paulo não estava falando da sétima trombeta quando ele diz ao soar da última trombeta. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Paulo estava falando da primeira trombeta de Êxodo, capítulo 19, que ajuntou o povo, o Israel terreno. A primeira trombeta ajuntou o Israel terreno. A segunda trombeta, que é a última trombeta que Paulo citou em 1 Coríntios 15:52, ela junta a igreja espiritual. Ela junta o povo espiritual na terra e serão arrebatados. Então, os 24 anciões que representam a igreja arrebatada na presença do Senhor, e os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor. Isso aqui é a igreja arrebatada. Graça te damos, ó Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então aqui é uma visão antecipada do reino teocrático de Deus. A vitória já está determinada. Aqui está na metade da grande tribulação, mas a vitória já está determinada. Satanás sabe disso. Jesus volta e reina 1000 anos na terra. Versículo 18: iraram-se as nações e veio a tua ira. Ou seja, o tempo da ira. Aqui está no meio da grande tribulação, meus irmãos. É a ira de Deus. Então a igreja já está arrebatada aqui. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Aqui é uma visão do juízo final, do juízo do trono branco. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, ou seja, o tribunal do galardão lá no céu, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. É os 7 anos, os 3 anos e meio finais agora, da grande tribulação. Quando fala assim, é tempo de destruir os que destroem a terra, está falando dos 3 anos e meio finais agora da grande tribulação. Ou seja, as 7 taças, os juízos terríveis serão ainda piores. As 7 taças da ira de Deus. 7 selos, 7 trombetas serão executados nos 3 anos e meio iniciais. E as 7 taças nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Não tem confusão com o livro do Apocalipse.
Quem faz confusão com o livro do Apocalipse são pessoas que querem fazer isso mesmo, querem fazer salada com as escrituras, querem fazer bagunça com as escrituras. Não existe bagunça nas escrituras, meus irmãos. Não existe isso. É muito claro. O versículo 16 está muito claro. A igreja, ela estará no céu. Os 24 anciões, que representam a igreja arrebatada. Ela estará no céu quando for tocada a 7ª trombeta de juízo. A 7ª trombeta, ela anuncia os 3 anos e meio finais. Ela anuncia a vitória final. Ela anuncia a chegada do reino teocrático. Ela anuncia a chegada das 7 taças da ira de Deus. A 7ª trombeta, ela não tem nada a ver com o arrebatamento que acontece no capítulo 4. E a 7ª trombeta, ela é tocada na metade da tribulação. E o arrebatamento, ele não é meso-tribulacionista. O arrebatamento, ele é pré-tribulacionista. O arrebatamento, ele não é pós-tribulacionista, ele é pré-tribulacionista. Doem quem doer, meu irmão, doem quem doer. Não conteste os desígnios de Deus. Não conteste a agenda de Deus. A agenda é de Deus. A agenda é de Deus e ela é uma agenda pré-tribulacionista, onde ele vai vir levar a sua noiva no arpazo. Sua noiva será removida daqui dessa terra sem nenhum arranhão. Não existe essa história que muitos pré-tribulacionistas ainda, que não entendem escatologia, ainda estão dizendo que a igreja ela vai experimentar um pouquinho da tribulação. Não existe isso. Isso tira a igreja dos 7 anos no céu. Isso tira a igreja do casamento judaico. A igreja não entra nenhum dia na grande tribulação. Ela não entra na tribulação. Então não existe essa história que a igreja vai experimentar um pouquinho da tribulação. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir. Não é isso que as escrituras ensinam. A igreja será removida daqui sem nenhum arranhão. Da mesma forma que foi levado Enoque, que é um tipo da igreja. A igreja será levada daqui sem nenhum arranhão, de uma forma misteriosa. Deus abençoe a todos, nos dê a graça, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.